Ei, gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou Giovana, professora de redação da Conatos, salinha de redação aqui em Viçosa, Minas Gerais. No vídeo de hoje, a gente vai discutir um pouquinho sobre a estrutura do parágrafo de desenvolvimento, o parágrafo dissertativo argumentativo da redação do Enem. Bom, muita gente ainda tem um pouco de medo, de insegurança, fica se perguntando, tem uma estrutura específica? Não tem. Bom, a verdade é a seguinte, não precisa ter uma estrutura específica na hora de você desenvolver, mas é bom que você entenda quais são as partes essenciais de um parágrafo argumentativo. E quais são elas? A primeira parte é o tópico frasal. A segunda é uma área do conhecimento que você embase o seu argumento para que ele tenha consistência, para que não fique algo baseado no seu achismo ou então em alguma coisa vaga. E a terceira é a conclusão, a síntese do que você quis dizer, o fechamento, aquele momento em que você relaciona a área do conhecimento, a análise que você faz do problema em si com o embasamento teórico. Então, geralmente, um bom parágrafo de desenvolvimento, ele tem entre 3 a 4 períodos, correto? Bom, para não ficar muito abstrato, eu trouxe para vocês 2 exemplos de parágrafos que tiraram 1000 na redação, ou melhor, a redação inteira tirou 1000, mas eu peguei apenas os parágrafos, vou mostrar para vocês e também dar algumas dicas de conectivos muito importantes para serem usados no parágrafo de desenvolvimento, que eu espero que vocês gostem bastante, seja bastante útil no estudo de vocês. Então vamos lá. Bom, então para isso eu vou ler um excerto de uma redação nota 1000, parágrafo de desenvolvimento. Eu vou ler o primeiro parágrafo de desenvolvimento de um aluno chamado Caio Henrique Alves Moreira. Essa redação está na cartilha Redação a 1000 2.0, sintetizada pelo aluno Lucas Felp. Essas redações elas estão na cartilha cujo tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então vamos lá. Nesse sentido, esse aqui é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, é fundamental compreender como a massificação da cultura, característica inerente ao capitalismo, contribui para a consolidação da problemática abordada. Esse daqui é o tópico frasal. Para isso, é pertinente considerar a ideia de indústria cultural, formulada pelos filósofos Adorno e Horkheimer, a qual aborda a produção cultural como uma mercadoria destinada à comercialização em grande escala. Dessa forma, a disponibilidade de produções culturais para consumo, a exemplo do cinema, é inviabilizada em regiões economicamente desfavorecidas, visto que não representam um mercado expressivo. Assim, populações rurais ou periféricas são desrespeitadas quanto ao direito de acesso igualitário a informações e serviços, tornando evidente os efeitos da desigualdade social no que concerne à obtenção de direitos. Então, lendo o parágrafo, vamos analisar rapidamente? A primeira parte é o tópico frasal, em que você faz uma pequena síntese para o leitor do que você apresentará no decorrer do parágrafo. É importante você ter uma coisa em mente: redação do Enem não precisa ter mistério, você não precisa surpreender o corretor. Então você não precisa falar assim, mas eu tenho que adiantar, eu queria fazer uma surpresa, eu queria que ele lesse e falasse assim, uau, eu não estava esperando por isso. Não tem nada disso. Você tem que sempre prepará-lo para o que virá em seguida, certo? Então o tópico frasal é a primeira frase do parágrafo de desenvolvimento que sintetiza a ideia que será apresentada. No caso, o aluno ele coloca o primeiro conectivo do parágrafo, que seria o nesse sentido, vírgula, é fundamental compreender como a massificação da cultura, então o problema aqui é esse, a massificação da cultura, ele coloca entre vírgulas o aposto, ele está caracterizando o que seria a massificação da cultura, que é uma característica inerente ao capitalismo, contribui para a consolidação da problemática abordada, ou seja, a massificação da cultura, ela basicamente é um dos motivos da problemática, é uma das bases da problemática, é o que transforma a problemática em algo tão sério. Bom, para ajudar nisso, ele traz um embasamento teórico. Qual que é o embasamento teórico dele? O termo indústria cultural. E qual que é o conectivo que ele usa para ligar um período ao outro?
Para isso, vírgula, é pertinente considerar a ideia. Esses conectivos são muito bons. Eu sugiro que você leia a cartilha do participante e vá anotando esses conectivos em uma listinha, porque pode ser útil para você, para ter um repertório de conectivos e também um repertório de áreas do conhecimento. Então ele traz o conceito de indústria cultural. Antes de mais nada, você precisa explicar o conceito, para que o conceito ele seja legitimado. Então, indústria cultural, ele está explicando, né, conceito legitimado de quem? Formulada pelos filósofos, identificou a área do conhecimento para o corretor, a área da filosofia, Adorno e Horkheimer, vírgula, agora ele vai explicar pra gente, a qual aborda a produção cultural como uma mercadoria destinada à comercialização em grande escala. Aqui ele fala de produção cultural, ele não especifica cinema, porque quem vai falar do cinema, quem vai fazer a relação de indústria cultural com cinema é o próprio Caio. É você, aluno, que precisa de relacionar a teoria com o tema da redação. Olha o conectivo que ele usa. Dessa forma, agora ele vai fazer a relação. A disponibilidade de produções culturais para consumo, a exemplo do cinema. Então aqui ele relaciona a teoria com a prática da redação, o tema. Afinal de contas, quando o termo indústria cultural foi criado, ele não estava falando especificamente apenas do cinema. É inviabilizada em regiões economicamente desfavorecidas, visto que não representam um mercado expressivo. Então agora, acabou? Poderia, mas ele resolveu concluir. É uma coisa de segurança. Ele quer falar assim, corretores, vocês entenderam o que eu estou dizendo? Assim, conectivo de conclusão, populações rurais ou periféricas. Ele está exemplificando. A exemplificação, gente, é essencial em um parágrafo. Antes ele disse regiões economicamente desfavorecidas. Que regiões são essas? Então ele está exemplificando para o corretor quais regiões ele está dizendo. São desrespeitadas quanto ao direito do acesso igualitário a informações e serviços, tornando evidentes os efeitos da desigualdade social no que concerne a obtenção de direitos. Palmas para o Caio, ficou muito bom. 4 períodos, tópico frasal, área do conhecimento, relação da área do conhecimento com o tema da redação e conclusão. Só que tem também uma outra possibilidade, que é colocar no tópico frasal a área do conhecimento. Quem fez isso e tirou 1000? A Raquel Merizio. Então vamos ver o que a Raquel fez? Bom, olha o parágrafo da Raquel. Em primeira análise, conectivo de início de período, observa-se que Edgar Morin, vírgula, sociólogo francês, para quem nunca ouviu falar dele, afirma com o conceito de pensamento sistêmico que é preciso ir além de um pensamento linear, sendo necessário se preocupar com as relações de causa e efeito. Esse é o tópico frasal dela, em que ela não resume o que ela vai dizer, ela já coloca uma área do conhecimento aqui. Essa questão é pertinente. Agora ela vai justificar por quê. Uma vez que muitas escolas têm o foco direcionado aos vestibulares e ao mercado de trabalho e negligenciam as abordagens sociais. Que tipo, né? Como o debate sobre o cinema e sobre os valores transmitidos por esse meio intelectual. Parou aqui? Não. Isso se torna preocupante. Agora ela vai problematizar relacionado ao cinema, visto que sem a formação de estudantes como cidadãos que apreciam a arte audiovisual, há permanência de sentimentos de descaso à cultura. Agora ela vai concluir. 4º período. É indiscutível, então, que haja maior atenção dos institutos de ensino em abranger os assuntos sociais, para que as relações de causa e efeito, agora ela voltou lá no Edgar Morin, sejam priorizadas com a construção de alunos envolvidos nas questões culturais. E assim possa existir maior valorização e ingresso dos cinemas no país. Qual que é a grande diferença dela para o Caio? A ordem. Ela coloca a área do conhecimento no tópico frasal e não tem a síntese do que ela vai discutir no parágrafo, enquanto o Caio, ele coloca a síntese. Então, a Raquel tem 4 períodos, só que no tópico frasal ela tem a área do conhecimento, depois ela explica
ela aprofunda mais nessa área do conhecimento, certo? Focando no cinema. Então ela diz que as escolas não se preocupam com o debate do cinema. Ela demonstra por que isso é preocupante, então ela aprofunda ainda mais. E no fim, ela fecha o pensamento dela, ela conclui o pensamento retornando à fala do Morin. Qual que é o mais comum? O mais comum é o que o Caio fez, certo? Ele é o mais comum de todos. Bom, e como prometido, vou dar algumas ideias para vocês de bons conectivos. Bom, os conectivos de começo de período vocês já sabem, né? Em primeira análise, em segunda análise, nesse sentido, outros sim, a princípio, além disso, esses são bem conhecidos. Agora, quando vocês colocam o problema no tópico frasal e logo depois vocês apresentam a teoria, eu tenho alguns conectivos interessantes que já apareceram em redações nota 1000 para sugerir para vocês. Então, por exemplo, apresentei o problema no tópico frasal, quero apresentar o embasamento teórico. Você pode colocar, por exemplo, essa visão condiz com as ideias de fulano de tal. Esse problema, por exemplo, é identificado no conceito tal. Eu não quero colocar esse problema, então você pode colocar essa questão, essa problemática, ou então isso, também pode colocar isso é identificado. Não quero colocar no conceito, então você pode colocar isso é identificado na tese do fulano de tal, isso é identificado na visão do fulano de tal, e eu sempre sugiro para vocês, esse fulano de tal, quem que ele é? Ele é um sociólogo? Ele é um filósofo? Ele é um pensador? Ele é um jornalista? Ele é um cientista, né, de alguma área? Professor, eu não sei, não tenho certeza. Então não coloca, mas eu sugiro você colocar se você conhecer. Não precisa colocar nacionalidade, tá bom? Só se você quiser, mas não é obrigatório. Bom, professora, e se na verdade eu quiser trazer o conceito e depois dizer que o conceito pode ser aplicado a algo que a gente está vivenciando, algum exemplo? Bom, você também tem como fazer isso. Você pode dizer o seguinte: esse fenômeno pode ser observado no conceito de... certo? Ou então você pode colocar evidencia-se esse fenômeno, evidencia-se essa teoria, evidencia-se esse conceito. Ou então, a título de exemplo, pode-se observar, por exemplo, uma série, um filme, pode observar um anime, não tem problema citar anime, pode citar também. Acerca dessa lógica, observa-se, também pode colocar, ok? Essa visão condiz com o observado em tal coisa, certo? Tem várias formas de você fazer isso. Qual que é o grande segredo, gente, de uma boa redação escrita? É leitura e prática. Não é só praticar e não é só ler, mas é juntar essas duas, tá joia? Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham anotado bastante coisa e se tiver alguma dúvida, comente aqui no vídeo, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço. Tchau!